Fala galera, estamos juntos novamente. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Hoje vamos terminar a nossa jornada sobre mistura de soluções, enfocando mistura de soluções com solutos diferentes e que reagem. Esse tópico ele é muito cobrado em vestibular. Esse tipo de mistura de soluções recebe também a denominação de titulação, grave isso, que nada mais é do que uma operação feita em laboratório para determinar a concentração de uma solução a partir de uma outra solução de concentração conhecida. Para que você veja esse assunto de forma mais clara, eu vou tentar resumir para você, resolvendo alguns exercícios específicos. Vamos lá. A mistura de soluções com reação química, ela vai acontecer quando os solutos misturados são totalmente diferentes, o que vai originar novos materiais, novas substâncias, através, evidente, de uma reação química. Vejamos então. Veja um exemplo. Se eu tenho uma solução de cloreto de sódio com uma solução de hidróxido de potássio, haverá reação, porque os cátions, sódio e potássio, são diferentes, assim como também os ânions, cloreto e hidroxila. O segundo exemplo, uma solução de sulfato de cromo com uma solução de ácido carbônico, haverá reação, porque observe, eu terei os cátions cromo e hidrogênio, eles são diferentes, assim como os ânions sulfato e carbonato, que também são diferentes. Portanto, em uma reação química, sempre teremos uma proporção estequiométrica, e essa proporção estará relacionada com o balanceamento da equação. Fique ligado. E uma relação importante entre os números de mols dos participantes. Veja, por exemplo, a equação a seguir. Já está balanceada. Um mol de cloreto de sódio está reagindo com um mol de hidróxido de potássio, produzindo um mol de hidróxido de sódio e um mol de cloreto de potássio, todos eles em solução aquosa. Observe que esse número 1 é facultativo antes das fórmulas, esse coeficiente 1. Bom, como a equação está balanceada, observe a proporção estequiométrica de todos os participantes, reagentes e produtos. É de 1 para 1, o que significa que todos apresentam o mesmo número de mols. Vejamos a próxima equação. Um mol de ácido sulfúrico reagindo com um mol de iodeto de magnésio, produzindo um mol de sulfato de magnésio, mais 2 mols de iodeto de hidrogênio, ou ácido iodídrico, todos eles em solução aquosa. Observe bem que esses coeficientes são obtidos através do balanceamento de equação. Portanto, para você começar a fazer um estudo sobre mistura de soluções com solutos que reagem, você vai ter que fazer o balanceamento da equação. Analisando então esse balanceamento, observe que o número de mol de 3 participantes, o ácido sulfúrico, o iodeto de magnésio e o sulfato de magnésio é o mesmo, enquanto o número de mol do participante
ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio é o dobro dos demais. Observe. Por conta desses detalhes, é importante que o balanceamento, já dissemos a vocês, veja aí, seja a primeira coisa que analisemos em uma reação presente em uma mistura de soluções com solutos diferentes e que reagem. Então é importantíssimo balancear a equação, senão fatalmente você errará o problema. A partir, portanto, dessas ideias, podemos informar ainda que a modalidade da concentração empregada nesse estudo é chamada de concentração molar ou molaridade. Portanto, ela é a mais utilizada envolvendo essas reações químicas em mistura de soluções com soluto diferente, repito, e que reagem. Observemos a fórmula da molaridade. Lembremos, portanto. Observe que a fórmula da molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução, portanto, a relação entre o número de mols e o volume. A partir do número de mol de cada participante e do conhecimento da fórmula da molaridade, podemos determinar qualquer dado, a molaridade, número de mol, volume, de qualquer um dos participantes da reação promovida pela mistura de solução. Acompanhe os exemplos. Uma mistura de 50 ml de solução de ácido clorídrico 0,5 mol por litro com 150 ml de uma solução de hidróxido de sódio, qual será a concentração da solução de hidróxido de sódio utilizada na mistura? Vejamos. Primeiramente, montamos a equação, equilibramos. Você sabe que está diante de uma reação de neutralização, a reação entre um ácido e uma base para formar sal e água. É importante você saber que nesses casos de mistura de soluções com solutos que reagem, o mais usado é a reação entre um ácido e uma base, é o mais usado. E vamos adiante. Resolvendo então a questão, vejamos. Primeiro vamos montá-la. Observe pelo texto que o volume do ácido é de 50 mililitros, a molaridade do ácido é de 0,5 e o volume da base 150 mililitros. Ele quer saber qual é a molaridade da base. Como temos a mesma proporção para todos os participantes, veja aí o coeficiente 1 para todos, o número de mols de todos, portanto, é o mesmo. Assim, se tivermos o número de mol da base, podemos encontrar a sua molaridade, pois temos o seu volume. Porém, antes de mais nada, vamos encontrar o número de mol por meio dos dados do ácido que foram fornecidos. Vamos lembrar então novamente a questão aí na tela. Observe. E veja só. Empregando a fórmula de molaridade, eu terei molaridade do ácido, é o número de mol sobre o volume do ácido. A molaridade é 0,5, o número de mols eu não sei, estou calculando. E o volume 0,05, já que eu vou transformar 50 mililitros, observe no texto, em litros, 0,05 litros. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, portanto, o número de mol do ácido será 0,025 mol. Assim, então, podemos afirmar que o número de mol da base também valerá 0,025, porque a proporção é a mesma. O coeficiente do ácido é 1, o coeficiente da base também é 1. A proporção é de 1 para 1. Veja. Molaridade da base. Número de mol da base sobre o volume da base. A molaridade da base, agora, o número de mol da base é 0,25, 0,025, igual ao número de mol do ácido, sobre o volume, que é 0,15, porque o volume dado foi 150 ml. Como eu estou trabalhando com molaridade, eu transformo em litros, portanto, 0,15, a molaridade adquire, portanto, esse valor.
É importante você observar que quando isolamos na fórmula da molaridade, temos que o número de mols é igual ao produto entre a molaridade e o volume. Vocês viram anteriormente. Como todos os participantes da reação têm o mesmo número de mols, podemos resolver o exercício utilizando a seguinte relação. Molaridade do ácido, que multiplica o volume do ácido, é igual à molaridade da base, que multiplica o volume da base. Assim, substituindo os valores encontrados anteriormente, nós teremos 0,5 é a molaridade do ácido, 0,05 é o volume do ácido, a molaridade da base eu quero saber, o volume da base 0,15, portanto, está aí a resposta, a molaridade da base 0,167 mol por litro. Vamos a mais um exemplo, para a gente fixar. Mistura-se 100 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 0,2 mol por litro com 200 ml de uma solução de iodeto de potássio. Determine a molaridade do sulfato de potássio formado na reação química promovida pela mistura dessas soluções. Veja que aí a reação já está balanceada, mas se não estivesse, você teria que balancear. Observe as proporções dos reagentes, é de 1 para 2. 1 do ácido sulfúrico para 2 do iodeto de potássio. E nos produtos também de 1 para 2. 1 do sulfato de potássio para 2 do ácido iodídrico. Analisando a estequiometria, portanto, da reação, você observa que o iodeto de potássio, veja aí na tela, o número de mol dele é o dobro do ácido sulfúrico. O coeficiente do ácido sulfúrico é 1, o coeficiente do iodeto de potássio é 2, portanto o dobro. Assim como no ácido iodídrico, o coeficiente é 2, ao passo que do sulfato de potássio é 1. O exercício forneceu os seguintes dados. Volume do ácido, 100 ml. Como eu vou trabalhar com molaridade, transformando em litro, divido por 1000, dá 0,1. O volume do sal, iodeto de potássio, 200 ml, transforma em litro, 0,2. A molaridade do iodeto de potássio, 0,2 litros. E o volume final será o volume do ácido com o volume do sal, 100 mais 200, 300 ml. Portanto, 0,3 litros. Para determinar qualquer dado dentro do exercício, devemos primeiramente encontrar o número de mols do iodeto de potássio. Nós vimos no exercício anterior. Veja, usando a fórmula de molaridade, a molaridade do iodeto de potássio é igual ao número de mol do iodeto de potássio sobre o volume do iodeto de potássio. A solução do iodeto de potássio. A molaridade é 0,2, veja no problema. O número de mols é o que eu quero encontrar. E o volume é 0,2, já que eu transformei em litros. Número de mols do iodeto de potássio, 0,04. Como o número de mols do sulfato de potássio é a metade do número de mol do iodeto de potássio, por conta da proporção estequiométrica que você viu no balanceamento, portanto 2 para 1, temos que o número de mols do sulfato de potássio será de 0,02, já que do iodeto foi 0,04. Veja assim. Com isso, basta calcular a sua molaridade utilizando o volume da mistura, que é 0,3 litros, que é o volume, a soma do volume das soluções iniciais. Com isso, a molaridade de sulfato de potássio será o número de mols sobre o volume final. A molaridade do sulfato de potássio, o número de mols é 0,02, o volume final 0,3, sem litros, é claro. A molaridade de sulfato de potássio 0,067 mol por litro. Podemos ainda determinar se houve sobra de alguns dos componentes de uma das misturas. Para isso, o exercício sempre vai nos fornecer os volumes
e as concentrações das duas soluções que foram utilizadas. Veja um exemplo. O sinal caiu na FUVEST. Misturam-se 50 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 0,1 mol por litro com 500 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,4 mol por litro. Qual será a concentração do ácido ou da base remanescente? Está aí a reação, você teria que balancear, ela já está balanceada, e aí vamos dar prosseguimento. O volume do ácido, de acordo com o texto, está aí, 50, a molaridade do ácido 0,1, volume da base também 50, a molaridade da base 0,4. Então, o primeiro passo é determinar o número de mol do ácido e da base, pela forma da molaridade. Para o ácido, veja aí, substituindo, eu vou encontrar que o número de mols é 0,05. Veja que eu transformei o volume em litros. E para a base, utilizando também a fórmula e os valores dados pelo problema, o número de mols 0,02 do ácido utilizado. Então, observe, comparando os coeficientes estequiométricos com os números de mols utilizados, temos na reação 1 mol do ácido para 2 mol da base. A concentração que obtivemos há pouco, 0,05 mol do ácido, 0,02 mol da base. Será que essa proporção está adequada? Observe que a quantidade menor de mol indica sempre o mol real. Por essa razão, como o hidróxido de sódio é o dobro do mol, da quantidade de mol do ácido sulfúrico, é fácil observar que o número de mol do hidróxido de sódio será 0,01, ok? Portanto, a metade. Como foi utilizado? Assim, subtraindo os dois valores, temos a quantidade da base remanescente no meio. Veja, base remanescente, ou seja, o que vai ficar é o excesso, 0,02 menos 0,01. Portanto, o resultado, o que fica, chamado de excesso ou base remanescente, é de 0,01 mol. Por fim, basta calcular a molaridade da base remanescente, lembrando que o volume final é de 0,1 litro. Repito, que é a soma dos volumes das soluções que foram misturadas. Então, a molaridade da base, número de mol da base, sobre o volume da solução da base. Substituindo, nós vamos encontrar 0,1 mol por litro. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Façam os exercícios do Que Mágico. Participem do nosso plantão de dúvida. Façam alguns exercícios do módulo. Agradeço a atenção de todos. Desejando uma boa sorte, que Deus nos proteja e abençoe, e a todas as nossas famílias. Mando um grande abraço, a saudade continua, e até o nosso próximo encontro.